Boa tarde, sejam bem-vindos à homenagem da Associação Educadora São Carlos a todos os médicos e médicas que atuam nos hospitais Mãe de Deus, Santa Ana, Santa Luzia, Nossa Senhora dos Navegantes e nas 4 unidades CAPES. Com todas as limitações que a pandemia nos trouxe, não foi possível estarmos todos reunidos presencialmente esse ano. Mas mesmo distantes, a gente quer demonstrar toda a gratidão da instituição e da comunidade em geral com a dedicação de todos vocês. Em um ano que, mais do que nunca, ser médico exigiu estar disposto, estar presente, acolher o próximo, temos o prazer de convidar para falar sobre humanização na área da saúde e no ambiente médico o sócio-diretor da Responsabilidade Humanística, Dante Galian. Tudo bom, Dante? Tudo bom, gente? Um prazer contar contigo hoje. Boa noite, Dante. Boa noite. Boa tarde, quase noite. Isso. Bom, o Dante, ele é professor, mestre e doutor em História Geral pela USP, com pós-doutoramento pela Escola de Pós-Graduação em Ciências Sociais na França, é docente e diretor do Centro de História das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, onde criou e desenvolveu o Laboratório de Leitura, que é uma atividade de formação humanística e ética fundamentada na leitura e na discussão de clássicos da literatura universal. O Dante é professor orientador no programa de pós-graduação em saúde coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da EPM, Unifesp e coordenador da linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. No ambiente corporativo, ele também vem aplicando a metodologia do laboratório de leitura e no desenvolvimento de projetos de ética, humanização em empresas como o Hospital do Coração, a Natura, o Bradesco e o Santander. Lembrando que a gente está ao vivo aqui, quem quiser mandar perguntas, interagir com o Dante, pode fazer isso aí ao longo da apresentação dele, que no final a gente vai abrir para perguntas, né, Dante? Isso mesmo. Vai ser um prazer conversar com todos que estão aqui nos assistindo, participando. Todo nosso. Então, com vocês, o Dante agora fica com toda a palavra. Obrigado, Dante. Obrigado a vocês. Eu gostaria de começar agradecendo a ESC pelo convite que me foi feito e para falar justamente sobre um tema que me é muito caro e o qual eu já venho me dedicando há mais de 20 anos. E eu gostaria de começar um pouco contando uma história, né? Como acabaram de me apresentar como historiador, a melhor coisa a fazer e a coisa que eu mais sei fazer é justamente contar histórias, né? E eu queria justamente falar um pouco a respeito de como eu me envolvi com a temática da humanização, temática essa que a cada dia que passa vai ficando mais importante, não só no ambiente da saúde, mas em todos os ambientes. No mundo em que a gente vive cada vez mais desumanizado, em que o ser humano vem sendo cada vez mais envolvido e ligado a uma questão tecnológica, de inteligência artificial, né, em que a gente vai funcionando cada vez mais no automático, né, em que a gente vai se tornando, muitas vezes, apêndices dos nossos smartphones, dos nossos computadores, e esse momento de pandemia, de maneira particular, mostra o quanto isso é cada vez mais importante, fundamental, mas, ao mesmo tempo, bastante desafiador no ponto de vista da humanização. Esse tema da humanização, ele já não é de hoje, vocês sabem muito bem, é um tema que já vem sendo colocado e propalado há bastante tempo. Como foi dito aí, ao falar um pouquinho da minha biografia, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina. Eu criei, há 20 anos atrás, o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. Vindo da área de História, para mim foi um grande desafio iniciar um trabalho junto à área médica, junto à área da saúde. E quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, a gente encontrava aquela situação, que na verdade se mantém fundamentalmente até os dias de hoje, em que a gente tem um desenvolvimento científico e tecnológico cada vez mais avançado, cada vez mais importante e predominante na área da saúde, sem dúvida nenhuma, com grandes avanços, com grandes possibilidades que esse desenvolvimento científico e tecnológico trouxe,
mas, sem dúvida nenhuma, também um outro aspecto, ou seja, o outro lado da questão de todo esse desenvolvimento, que é esse afastamento que acabou acontecendo na relação médico-paciente, na relação do profissional da saúde com os seus pacientes. Cada vez mais essa relação foi ficando mais mediada por processos, por sistemas, por aparatos, por equipamentos, por tecnologia, fundamentalmente. E já há um certo tempo, pelo menos há 20 anos, desde que eu venho me dedicando a esse tema, a gente percebe que há uma tendência ou há uma necessidade de se tentar corrigir, né, os aspectos desumanizadores que todo esse desenvolvimento científico, tecnológico e o próprio desenvolvimento do âmbito da profissão médica nesses últimos anos vem apresentando. Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, talvez pelo fato de vir da área das humanidades, considerando, como eu costumo brincar, numa espécie assim de humanista de plantão, eu fui procurado, já naquela época, estou falando da passagem do século XX para o século XXI, pelo diretor clínico do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Escola Paulista de Medicina, no sentido de que eu ajudasse um pouco a entender um problema que estava acontecendo no Hospital São Paulo. Desde o final do século XX, a gente percebe essa demanda, essa tendência a se buscar novas soluções para o problema da desumanização e para o problema da reumanização na área da saúde. E um pouco respondendo a demandas e a perspectivas governamentais, de políticas públicas, assim por diante, os hospitais foram adotando linhas, adotando programas de humanização. E o que estava acontecendo lá no Hospital São Paulo, hospital da minha escola, da onde eu atuava como professor de História da Medicina, era justamente o fato de que se percebia um certo efeito colateral ou até uma reação adversa em relação ao tema da humanização. O que podia parecer estranho, já que, em última análise, a humanização era uma demanda tanto por parte dos pacientes, quanto por parte dos próprios médicos, em parte da comunidade, de uma maneira geral. Então, assim, uma coisa que era tão requisitada, uma coisa que era vista como algo extremamente importante, como é que poderia, de certa forma, ao ser aplicada, a ser desenvolvida, ter uma reação adversa como estava tendo? Assim, a gente percebia nos funcionários, a gente percebia nos médicos uma certa ojeriza até ao termo humanização. Provavelmente alguma coisa muito complicada estava acontecendo e estava difícil de entender naquele momento qual era a causa dessa reação adversa. E como eu vinha atuando já desde a minha época como professor de História em outras universidades, trabalhando em cursos de pesquisa de história e assim por diante, uma das metodologias que eu vinha desenvolvendo naquele período era a metodologia da história oral e de narrativas. E eu achei que ajudar através dessa metodologia poderia ser algo interessante, podia apontar caminhos, respostas para aquele problema que estava sendo colocado naquele momento. Por que uma coisa tão importante, uma coisa tão demandada como era o tema da humanização, acabava tendo um efeito adverso, uma reação adversa nos profissionais da saúde, seja nos funcionários técnicos, seja no corpo médico que havia no Hospital São Paulo naquele momento. E eu comecei, então, a partir dessa minha expertise, a fazer uma pesquisa qualitativa, entrevistando médicos, enfermeiros, funcionários do hospital, para tentar entender como eles estavam vivenciando essa questão da humanização, dos programas de humanização que estavam sendo implementados no Hospital São Paulo. E nessa pesquisa eu acabei encontrando uma resposta ao mesmo tempo curiosa e bastante emblemática da situação que estava acontecendo. Um médico me disse o seguinte: o problema, professor Dante, é que a humanização causa estrabismo. Me pareceu extremamente curioso, como assim a humanização pode estar causando estrabismo. E ele me contou uma história que eu acho que é bastante reveladora do problema que estava sendo colocado. Há pouco tempo atrás, contava esse médico, nós passamos por um processo de informatização de toda a nossa sistemática, todo o procedimento
do ponto de vista de atendimento clínico aqui no hospital. E os nossos prontuários passaram todos a serem digitais, né, e o atendimento também passou a contar com um novo participante, né, com um elemento fundamental dentro desse processo todo, que foi o computador. Então, antes, os prontuários que eram preenchidos, né, à tinta, né, nas famosas e velhas fichas de papel, foram substituídos, né, por sistemas de informática, no qual o paciente, as perguntas que eram sendo feitas para o paciente apareciam na tela do computador, e conforme o médico ia fazendo as perguntas e o paciente ia dando as respostas, ele ia, então, lançando esses dados no computador, e esse, através de uma espécie de guideline, ia dando as próximas perguntas e assim por diante, né? Então, esse problema, ou melhor, esse sistema, acabou facilitando e, ao mesmo tempo, agilizando as consultas médicas, mas, por outro lado, começou a haver uma certa reclamação por parte dos pacientes de que os médicos já não olhavam mais para o rosto dos pacientes, mas olhavam o tempo inteiro para a tela do computador. Diante disso, então, se pensou num programa de humanização e foi feito, efetivamente, todo um treinamento no qual, segundo esse médico nos contava, o médico, então, era ensinado a não mais olhar simplesmente para a tela do computador, mas olhar para os olhos do paciente, né? E, dessa forma, então, tentar, de alguma maneira, introjetar algumas competências e habilidades do ponto de vista humanístico, do ponto de vista de humanização. E aí o médico me comentava o seguinte, que, ao mesmo tempo, não se deixava de fazer aquilo que havia sido implementado antes, né? A tecnologia através dos sistemas de informação. E o médico comentava o seguinte, né, que, sem deixar de fazer o que ele vinha fazendo, que ele havia aprendido nos meses anteriores, com aquilo que ele havia aprendido no momento mais atual, ou seja, com o programa de humanização, ele era obrigado, ao mesmo tempo, a olhar para os olhos do paciente e para a tela do computador. Resultado disso, o estrabismo funcional, né? É óbvio que isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira bastante séria, porque, em última análise, ela acaba mostrando efetivamente aquilo que está por detrás da perspectiva do programa de humanização, ou dos programas de humanização que se propunham naquele momento, e que, infelizmente, muitas vezes ainda continuam sendo propostos dessa forma, que é aquilo que eu costumo chamar de uma perspectiva técnica de humanização. E, por detrás disso, né, há um problema filosófico mais profundo que eu tenho pontuado, que eu tenho, de certa forma, determinado como sendo um equívoco antropológico. Ou seja, pensar a humanização numa perspectiva técnica, ou numa perspectiva algorítmica, né? Ou seja, o equívoco antropológico está justamente nesse aspecto de que a gente acha que a humanização ela pode ser ensinada ou ela pode ser praticada como qualquer outra forma de aprendizado ou qualquer outra forma de prática profissional que a gente venha aprender na nossa trajetória. Ou seja, que era possível treinar para a humanização. Isso me remeteu também a um filme que eu tinha naquela época assistido recentemente, que é um filme de um cineasta canadense de origem quebequiana, de origem francofônica, que é o Denis Arcand. Ele tem uma famosa trilogia que começa com O Declínio do Império Americano, As Invasões Bárbaras e Os Tempos Sombrios, né, que aqui em português, não sei porquê, porque Cargas d'Água traduziram por Tempo da Inocência. E nesse último filme da trilogia, No Tempo da Inocência, né, havia uma cena de um atendente, de um funcionário de uma instituição pública da prefeitura do Quebec, em que ele, então, atendia reclamações do ponto de vista governamental, e principalmente ligado à área de seguro, de saúde e assim por diante, né? E, num certo momento, né, esses funcionários e o personagem principal do filme, ele é convocado para um programa de humanização. E, nesse momento, então, o filme enfoca de uma perspectiva ampla, né, quer dizer, panorâmica, uma câmera que está se colocando em nível alto, e filma, então, uma longa fila que se perde de vista, como aquelas filas que a gente muitas vezes está acostumado a ver nos atendimentos
no sistema público de saúde, assim por diante. Essa fila dava voltas no quarteirão, e assim por diante, e a câmera ia acompanhando essa fila por cima, e finalmente, então, ela chegava no final da fila. E nesse final da fila era a porta da repartição, a organização pública, onde essas pessoas, a princípio, deveriam ser atendidas, e na porta, então, havia um recado, havia um papel, onde estava escrito assim: hoje a repartição estará fechada, porque os funcionários estão passando por seu programa de humanização. Isso é já uma primeira ironia, ninguém havia avisado aos clientes, ninguém havia avisado aos pacientes de que nesse dia não haveria atendimento, e aí a câmera entra dentro do prédio, né, e vai enfocando lá dentro, o prédio totalmente vazio, até que chega numa sala, onde então os funcionários todos estavam tendo essa programa, essa aula de humanização. E é uma cena bastante curiosa e bastante engraçada, porque há um coach, há uma espécie assim de professor de humanização, que está falando a respeito da importância do sorriso. Né? Então, ele ensinava os vários tipos de sorriso que os funcionários deveriam aprender para poderem praticar numa prática mais humanizada de atendimento. Então, havia o riso, por exemplo, de acolhimento, que é um riso largo, então ele fazia um riso assim, e todo mundo tinha que rir da mesma forma com ele. E depois o riso em forma de cascata, que começava assim, ha, 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 ha. Então, todo mundo tinha que repetir aquele riso em cascata, e assim por diante. Essa cena é bastante eloquente também de toda essa perspectiva técnica que eu estava comentando com vocês, que está fundamentada nesse equívoco antropológico. O que a gente acha? O que se percebe por detrás disso? Né? A gente acabou criando coisas maravilhosas a partir da época da modernidade, da Revolução Científica, da Revolução Industrial, e a gente acabou incorporando uma série de procedimentos relacionados àquilo que nós criamos. Nós criamos as máquinas, nós criamos os computadores, né? E as máquinas e os computadores são tão extraordinários, né? São tão fantásticos, que a gente acaba acreditando que nós somos iguais às coisas que nós criamos. Esse erro, esse equívoco antropológico vem de uma perspectiva bastante histórica, né? No sentido, talvez, de pensar que a gente acabou acreditando de maneira muito profunda naquilo que o filósofo que fundou a modernidade acabou definindo. René Descartes, o famoso Descartes, né, que falava que a gente existia porque pensava. Cogito ergo sum. É óbvio que a gente tem consciência da nossa existência a partir do momento que a gente pensa. Mas se a gente pensar que nós, seres humanos, existimos apenas porque pensamos, nós estamos, no final das contas, reduzindo a experiência humana. Nós somos muito mais do que pensamento, né? A gente existe muito mais porque a gente pensa. Antes de pensar, inclusive, a gente sente. Nós somos afeto, inteligência e vontade. Não somos apenas inteligência. Essa visão, né, mais ampla, pelo menos tridimensional, né, do ser humano, a gente acabou, de certa forma, reduzindo por uma visão eminentemente técnica, eminentemente científica, racionalista, né, que nos possibilitou grandes conquistas, grandes desenvolvimentos, mas também, em certa medida, provocou um certo desequilíbrio dentro da lógica da existência humana. E é isso hoje que a gente padece dentro desse sentido. Então, percebam só, né, a medicina, por exemplo, ela veio se desenvolvendo numa linha, numa perspectiva cada vez mais científica, tecnológica, e ela acabou criando uma certa distorção do ponto de vista humanístico. Bom, simples, então. Assim como eu treino as pessoas para desenvolverem competências e habilidades científicas e técnicas, eu posso, então, para compensar essa perda do lado humano, também, da mesma maneira, treinar, aplicar conteúdos que possam também compensar, né, essa desumanização que uma formação muito científica, muito técnica, acabou criando. E, nesse sentido, inclusive, se fala de uma maneira curiosa em programas de humanização, pensando que a palavra programa, por exemplo, ela é muito mais usada para a ideia de informática, ou seja, de softwares que rodam em hardwares, do que propriamente na perspectiva humana. Logo vai se percebendo, e aí justamente é que a gente vai observando a problemática
digamos assim, dos efeitos colaterais e reações adversas em relação à humanização que a gente vem observando nas últimas décadas, que é justamente insistir que é possível humanizar da mesma forma como a gente treina. Humanização não é resultado de treinamento. Humanização, ela é resultado de um processo que envolve, ou que deve envolver, eminentemente, a experiência humana no seu sentido mais integral e mais amplo. Ou seja, não é possível humanizar ensinando humanização apenas numa perspectiva meramente cognitiva, meramente racional. É preciso envolver as pessoas, porque quando estamos falando de humanização, nós não estamos falando simplesmente de comportamento, nós estamos falando de sentimentos, de afetos, estamos falando de saúde no seu sentido mais amplo e mais profundo. Portanto, qualquer proposta de humanização que não leve em consideração essa dimensão, pelo menos tridimensional da experiência humana, ou seja, de afeto, inteligência e vontade, será, inevitavelmente, uma proposta que não cumprirá com o seu objetivo, ou seja, uma humanização falsa, uma humanização capenga, uma humanização que, de fato, não se realiza no seu sentido pleno e integral. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar aqui, ao falar de humanização, né, que me parece, em grande medida, o grande problema que a gente observa hoje quando se pensa em humanização numa perspectiva eminentemente técnica e científica. Então, o que eu venho propondo, o que eu venho trabalhando numa perspectiva, digamos, alternativa de se pensar humanização? Eu proponho, fundamentalmente, uma humanização numa perspectiva humanística. E que perspectiva humanística é essa? Uma perspectiva que envolva não só a inteligência, mas também os afetos e também a vontade. Pensando a humanização não num conjunto de competências e habilidades que a gente tem que incorporar, né, juntamente com as outras competências técnicas e científicas, para a gente, então, ser mais bonzinho, para a gente sorrir, seja ele o riso de acolhimento ou o riso em cascata, para a gente parecer mais bonzinho para o nosso paciente, para que ele seja mais satisfeito com a gente e assim por diante. Não, humanização é algo que tem a ver fundamentalmente com crescimento pessoal. Humanização tem a ver com algo mais do que propriamente com atendimento, tem a ver fundamentalmente com realização, tem a ver com autoconhecimento e autorrealização. E isso que eu estou colocando do ponto de vista teórico é resultado não só de um estudo, não só de uma abordagem antropológica mais ampla e distinta daquela que eu comentava há pouco, que é mais científica e técnica, mas ela é resultado também de toda uma experiência que, ao largo desses 20 anos, eu também fui realizando. Paralelamente a toda essa estudo, a toda essa envolvimento na problemática, na temática da humanização, seja no meu hospital, seja em outros hospitais em que eu tenho sido chamados a falar, a discutir, a trabalhar e assim por diante, eu fui desenvolvendo uma experiência educacional, uma experiência formativa que acabou me apontando um caminho diferente, um caminho bastante efetivo e afetivo do ponto de vista da humanização. Isso aconteceu a partir da minha experiência docente. Justamente nessa mesma época em que eu chegava na Escola Paulista de Medicina, como professor de História da Medicina, eu acreditava que, através, por exemplo, da História da Medicina, seria possível despertar os alunos, despertar os futuros médicos para uma perspectiva mais humanística da medicina. Principalmente porque, quando você analisa a história da medicina, antes do século XX, e até um pouco antes do século XIX, assim por diante, os recursos que os médicos tinham eram infinitamente menores do ponto de vista científico e tecnológico do que se tem nos nossos tempos. Então, a falta desses recursos, né, levavam os médicos a ter que adotar uma perspectiva que envolvia fundamentalmente o conhecimento desses pacientes a partir das narrativas, a partir do conhecimento humano, muito mais do que do conhecimento científico e tecnológico. Eu acreditava nisso, mas meus alunos parece que não estavam muito interessados nisso. As minhas aulas de História da Medicina, eu fiquei sabendo, né, pela Rádio Peão, naquela época, que eram consideradas aulas de sonoterapia. Então, estava lá um professor muito animado, né, muito engajado, projetando slides numa sala
em semipenumbra, né, com grandes vultos da história do passado, da medicina, como Hipócrates, Galeno, William Harvey, assim por diante, e os alunos aproveitavam aquele momentinho, né, para dormir. Vocês sabem muito bem que a formação na área da medicina é extremamente exigente, extremamente, enfim, cansativa, um curso de período integral, assim por diante. Então, obviamente, como eu estava falando de coisas que não diziam respeito ao momento presente, mas ao momento passado, e a medicina está cada vez mais voltada para o presente e para o futuro, e não tanto para o passado, então as pessoas aproveitavam, os alunos aproveitavam aquele momento para dar uma relaxada, para dar uma dormidinha, e assim por diante. Ainda que, por um lado, eu ficava muito contente de criar para eles uma espécie assim de green area, né, para eles poderem descansar, enquanto educador eu estava profundamente frustrado. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia renovar, como é que eu poderia fazer diferente e trazer aqueles alunos para aquela discussão, envolvê-los de maneira geral. Então, assim, eu troquei os esquemas de aula, baseado um pouco nas experiências que eu tinha na minha época anterior e tal, e comecei a convidar esses alunos a ler textos. Por exemplo, o juramento hipocrático. Acho que vários de vocês, quando se formaram, tiveram que jurar o juramento hipocrático, e eu comecei a constatar que muitos dos alunos, ou se não quase todos, né, acabavam jurando o juramento hipocrático, ou lendo o juramento hipocrático pela primeira vez durante a formatura. E a maior parte deles nem sabia o que estava jurando, fundamentalmente. Então, eu comecei a propor que eles lessem e discutissem o juramento hipocrático e outros textos clássicos da história da medicina e assim por diante. No primeiro momento foi difícil, né, porque estavam muito mais acostumados naquela dinâmica, né, de pergunta e resposta, naquela dinâmica que o professor diz o que ele tem que pensar e ele simplesmente fica na sua posição passiva, né? Daí vem inclusive a palavra aluno, que vem do latim alumine, ou seja, aquele que é sem luz, né? O professor é aquele que tem a luz, é o iluminado, né? No meu caso aqui com o cabelo branco, ainda mais com a luz, então fica bastante iluminado, e o aluno, então, é aquele ser sem luz, né, que vai simplesmente absorver aquela luz que vem do professor. E quando você inverte a situação, dá o conhecimento para o aluno e pergunta para ele o que você pensa disso, o que você acha disso, ele no primeiro momento se espanta. Como assim? Eu que tenho que dizer? Eu que tenho que saber? Mas com muita paciência e muita perseverança, né, a gente começa a perceber que o aluno começa a despertar e começa até a achar interessante que ele é capaz de ter uma interpretação a respeito daquilo que está se propondo para ele. E a coisa funcionou. Funcionou, tanto é que quando, a partir da primeira experiência que eu fiz essa inversão didática na aula, ao terminar o curso, né, esses alunos, poucos alunos vieram me procurar no final da última aula e falaram: Dante, puxa, esse exercício que você fez com a gente foi uma coisa tão interessante, tão legal, nossa formação é tão técnica, tão bitolada, assim por diante, que a gente gostaria que você continuasse fazendo isso com a gente num horário extracurricular. Eu fiquei muito orgulhoso, imagina, de professor de sonoterapia para alguém que é convocado, né, no horário extracurricular para provocar e para continuar dando uma formação para esses alunos, eu me senti bastante lisonjeado. E continuei, de fato, com esses encontros, que passaram a acontecer nas sextas-feiras, na hora do almoço, e como já não havia mais nenhuma obrigatoriedade de ler clássicos da medicina, história da medicina, eu comecei a perguntar para eles: bom, o que vocês querem ler? O que vocês querem discutir? E eles traziam artigos de jornal, ensaios filosóficos, até que um dia, um desses alunos de medicina, que fazia também à noite uma formação paralela para ser ator em teatro, ele estava com uma dificuldade, porque ele estava tendo que ensaiar para montar, para encenar um ator, um papel numa peça grega, uma tragédia grega do século V a.C., que era Antígona, de Sófocles. Né? E ele estava tendo bastante dificuldade, e ele perguntou: será que a gente não pode discutir esse texto aqui para me ajudar a entender melhor e assim por diante? Eu falei: fantástico, vamos lá. Era a primeira vez que a gente fazia isso com um texto teatral, com um texto literário. E o resultado foi fantástico, porque no primeiro dia em que nós nos reunimos para discutir
Antígona de Sófocles. Naquele momento, então, além dos alunos de medicina, nós também já começamos a ter, o grupo já estava maior, já estava começando a ficar mais denso. A gente tinha também alunos de enfermagem, alunos de fonoterapia, fonoaudiologia e outros cursos lá do campus São Paulo da Unifesp. E no primeiro encontro, portanto, que a gente foi discutir Antígona, uma aluna da enfermagem, visivelmente emocionada, disse: professor, eu sou Antígona. Aquilo me espantou. Como assim você é Antígona? E ela começou a explicar que, ao ler o texto de Sófocles, cuja história fala justamente de uma heroína, Antígona, cujo tio, que era um tirano da cidade de Corinto, havia matado os seus irmãos porque tinham se rebelado contra a tirania desse governante e queriam restaurar a democracia na cidade, e por isso foram mortos, e como forma de punição pública, os seus corpos mortos foram deixados em praça pública, na ágora da polis. E vocês sabem que para os gregos, pior do que a morte física é um corpo insepulto, porque enquanto o corpo não for sepultado, a alma não pode descansar. E Antígona, movida pela piedade, desobedecendo a ordem do tirano, ela vai e enterra os irmãos. E, obviamente, sofre as consequências. Estou falando de uma tragédia, e eminentemente nenhuma tragédia termina bem. Sempre termina em morte, sempre termina de uma forma muito triste. Mas, de qualquer forma, a coragem daquela personagem, a maneira como ela se posiciona, havia dado para essa estudante de enfermagem, né, uma forma de entender uma situação em que ela vinha vivenciando num ambulatório, no qual ela também estava se colocando de forma conflituosa com a equipe médica, em função da maneira como ela estava se posicionando na relação entre o paciente e os familiares desse paciente. Eu comecei a perceber, então, que a literatura era exatamente aquilo que eu estava buscando para chegar nessa experiência humanizadora. Ou seja, nessa provocação, nessa possibilidade de, através de um texto literário, nesse caso de um texto do século V a.C., possibilitar com que as pessoas falassem a respeito daquilo que lhes era mais caro, ou seja, das questões essenciais da existência humana, do ethos, né, da dimensão ética da existência. E eu comecei a perceber, então, que a literatura poderia ser um recurso interessante, um recurso muito mais eficaz de humanização do que propriamente, né, a perspectiva técnica, a perspectiva eminentemente cognitiva, né, a perspectiva eminentemente de treinamento. Né? Por quê? Porque a literatura, né, ela, em primeiro lugar, ela desperta. E essa ideia do desperta, né, ela é fundamental porque ela remete para a ideia da estética. Você sabe, a gente comemorou, se não me engano, acho que foi ontem ou anteontem, o dia do anestesista. A gente sabe muito bem o que significa anestesiar. Anestesiar é colocar para dormir. Nem sempre a gente sabe também que o antônimo dessa palavra, aestesis, quer dizer exatamente o contrário, despertar. E o despertar, ele é fundamental na humanização. A palavra estética, em português, deriva da palavra grega aestesis. E aestesis, originalmente, olha só que interessante, é o nome das filhas de Zeus com Mnemosine, a deusa da memória. O que acontece? Voltando à mitologia grega. Zeus, quando criou o mundo, quando criou o universo, quando criou o caos, né, no ápice da sua criação, criou os homens e as mulheres à sua imagem e semelhança, aquilo que os gregos chamavam de antropos. Pois bem, esses antropos, que literalmente, no primeiro momento, quer dizer aqueles que andam sobre dois pés, né, eles foram criados tão próximo dos deuses que muitas vezes eles se esquecem que são deuses. Aliás, é uma coisa que a gente experimenta todos os dias. Em geral, a gente acaba se esquecendo que nós somos apenas seres mortais. E muitas vezes imaginamos que somos imortais como se fôssemos deuses. Né? Depois vem a experiência da vida e nos mostra que não é nada disso. Pois bem, a palavra antropos, que ao mesmo tempo quer dizer aquele que anda sobre dois pés, também no grego arcaico tem uma referência à palavra esquecimento. Uma das maneiras de traduzir a palavra antropos é justamente falando
o esquecedor, ou seja, nós somos os esquecedores. E a gente sabe isso pela nossa própria experiência, né? A todo momento a gente se esquece de quem somos, né? Imaginamos ser muito mais do que nós somos, ou às vezes também imaginamos que nós somos muito menos do que nós podemos ser. Era preciso que os seres humanos se lembrassem de quem eles eram. E diante disso, então, Mnemosine, a deusa da memória, se propõe a Zeus, né, na sua união com ele, gerar essas 9 filhas, que são as aestheses, e que em latim se traduziu por musas. Olha só que interessante. Os gregos já sabiam disso, só que nós esquecemos, natural. Antropos é aquele que esquece. Esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que é o nosso ethos, daquilo que nos faz humano, daquilo que é próprio do humano. E nós precisamos ser relembrados disso o tempo todo. Precisamos ser despertados. Não existe possibilidade de humanização sem a experiência do despertar, sem a experiência estética. E é isso que a arte faz. As aestheses, ou as musas, né, acabaram sendo as representantes, as inspiradoras das artes. Cada uma dessas aestheses é uma patrocinadora de uma arte, do teatro, da literatura, da pintura, da escultura, da música, da história e assim por diante, né? Então, assim, no desenvolvimento da perspectiva cada vez mais científica e tecnológica, nós somos deixando as artes de lado, nós somos deixando com que as artes fossem simplesmente entretenimento. E hoje a gente percebe que a arte, a literatura, as humanidades são muito mais do que simplesmente entretenimento. Elas são a possibilidade de nos reconectar com aquilo que é próprio do humano. Nesse sentido é que eu tenho trabalhando o que hoje a gente chama de laboratório de leitura, no sentido de proporcionar para as pessoas uma experiência estética, ou seja, de despertar. A literatura nos leva para um outro tempo, para uma outra espacialidade, assim por diante. A gente sai do nosso cotidiano, uma coisa que, inclusive, eu recomendo muito para as pessoas hoje em dia, até como forma de saúde, né, no nosso cotidiano cada vez mais complicado e automatizado. Ler livros e, através da leitura desses livros e da união das pessoas em grupos, discutir esses livros. Ao discutir esses livros, a gente vai tendo descobertas, a gente vai compreendendo melhor o que é humano. E ao entender melhor o que é humano, a gente entende melhor a nós mesmos, né? Portanto, a experiência estética e reflexiva que possibilita a humanização, porque humanização é autoconhecimento e autorrealização. Conhecendo a nós mesmos, a gente conhece o humano. Conhecendo o humano, conhecendo melhor a nós mesmos. E aí, humanização não se trata, portanto, de adquirir competências e habilidades para a gente se tornar mais bonzinho, para a gente ser mais simpático ou mais alegre com o nosso paciente. Mas não, humanização é fundamentalmente uma experiência estética e reflexiva de autoconhecimento e autorrealização, que nos possibilita ser mais humanos, não só em relação ao nosso paciente, mas em relação a nós mesmos, com relação ao mundo, com relação enfim, a todos aqueles que se cercam de nós, com todos aqueles que nós nos relacionamos. Portanto, a humanização não pode ser pensada apenas num sentido estritamente profissional. Ambiente de saúde não é apenas o hospital, não é apenas a clínica. Ambiente de saúde é a nossa vida, é a nossa relação com os nossos próximos, é a relação com os nossos familiares, com os nossos amigos e com a gente mesmo. Então, eu convido a todos a conhecerem melhor esse projeto do Laboratório de Leitura. A gente tem publicado, hoje eu sou coordenador de uma linha de pesquisa que pesquisa justamente isso, a experiência estética e reflexiva como forma de humanização. Eu recentemente publiquei um livro chamado A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, que inclusive o prefácio foi escrito pelo meu amigo Leandro Carnal, e nesse livro eu conto essa história toda que eu resumidamente aqui falei com vocês hoje, falando um pouco sobre como é que se deu essa descoberta de encontrar na literatura, de encontrar nas artes, né, um caminho de humanização, não só na área da saúde, mas em todos os âmbitos. E é por isso que hoje eu venho também atendendo a uma série de demandas que vão além do âmbito da saúde, no mundo corporativo, na sociedade, na educação, na cultura de maneira geral. Então era isso um pouco que eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa nossa conversa, e agora estou muito ansioso
para ouvir as perguntas de vocês, para a gente abrir um diálogo e a gente poder se conhecer melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dante, pelas palavras. Foi um período aí muito interessante para a gente poder ouvir, né, uma outra perspectiva, né, de humanização, que eu acho que vem bem a calhar nesse momento, né, que a gente vem vivendo, né, sobre pandemia. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente gostaria de compartilhar para que pudesse, né, trazer um pouco mais, né, da tua experiência. Uma delas que eu gostaria de poder trazer é como a pandemia fala muito, né, de uma tríade, né? O afeto, inteligência e vontade. Na tua opinião, a pandemia, ela vem resgatar, de certa forma, essa tríade? Depende. Tudo uma questão de ação e reação, né? Uhum. Eu acho que a pandemia, ela pode ser vista como uma tragédia, que de fato é, né? Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ela pode ser vista como uma grande oportunidade. Né? Sim. E se a gente vê a pandemia como uma grande oportunidade, né, quer dizer, no sentido em que ela nos obriga ao isolamento, e às vezes o isolamento ele pode ser muito bem aproveitado quando a gente entende isolamento como oportunidade de interiorização. Né? O momento da gente estar mais voltado para si mesmo, olhando mais para si, e encontrando os instrumentos adequados e propícios para que a gente faça esse mergulho dentro da gente mesmo. Né? Uhum. E eu acho que, nesse sentido, a experiência que eu tenho com a literatura, ela é bastante interessante, porque quando você está lendo um livro, a princípio você está falando do outro. Né? Você está num outro tempo, você está numa outra espacialidade, você está numa outra temporalidade. E sem perceber, muitas vezes, né, quando você está se divertindo, na verdade você está se convertendo. É o que eu costumo dizer, quer dizer, a literatura, ela é a diversio conversio, ela é aquilo que te diverte e te converte ao mesmo tempo. Então, se a gente souber aproveitar esse tempo da pandemia, esse tempo, digamos assim, de isolamento compulsório, né, para fazer esse mergulho na interioridade, através de algo que ao mesmo tempo é divertido e é convertido, né, a gente pode extrair um bem gigantesco disso. E eu acho que a gente pode aproveitar a pandemia como uma experiência, como uma oportunidade muito profunda de humanização. Com certeza, obrigado. Eu acho que é muito inspirador toda essa tua fala, Dante. E aí tu falaste um pouco também no sistema, né, que tu trabalhou há um tempo atrás, em que o médico ficava olhando para a tela do computador, né, e aí tinha a questão de não olhar, né, para o paciente. Hoje em dia a gente está vivendo, né, com a pandemia, principalmente a pandemia, teve um avanço na telemedicina, né, que acho que empurrou a telemedicina, e então, qual é a tua dica, enfim, assim, o que tu diz, assim, como que a gente pode manter a humanização, como que os médicos podem manter a humanização no atendimento, né, com esse avanço da telemedicina que veio agora com a pandemia? Eu acho assim, sem dúvida nenhuma a gente tem observado, né, quer dizer, e eu tenho comentado, hoje eu tenho feito, por exemplo, os meus encontros de laboratório de leitura, seja na Unifesp, seja em outros ambientes, obviamente tudo virtual, né, tal como a gente está fazendo aqui agora, né, e aí eu sempre costumo comentar que a tecnologia que muitas vezes acaba sendo um instrumento de desumanização, né, porque hoje, basicamente, isso aqui é a nossa vida, né, tudo isso aqui, toda a nossa vida está aqui dentro, né? Isso aqui fala que horas que a gente vai levantar, qual o remédio que a gente vai ter que tomar, qual o caminho que nós vamos fazer para chegar nos lugares que nós precisamos ir, cada vez mais nós estamos dependentes disso. E isso tem também um aspecto, digamos assim, desumanizador. Por outro lado, paradoxalmente, né, essa mesma tecnologia é o que nos aproxima. É o que possibilita, por exemplo, hoje a gente estar junto. Eu não sei aí quantas pessoas estão assistindo essa palestra hoje, né? Mas acredito que sejam muitas, e é muito, muito interessante a gente ter essa possibilidade, eu aqui em São Paulo, vocês aí no Rio Grande do Sul, né? Participando disso juntos e tal, e eu tenho tido, por exemplo, a oportunidade de estar com os meus alunos que estão espalhados pelo Brasil afora, e em outros espaços onde eu trabalho com o laboratório de leitura, como, por exemplo, na Casa Arca, que é um espaço que eu tenho
que propicia grupos de literatura. Eu tenho gente participando que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está no Nordeste, no Norte do Brasil, no Sul, né? E isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? Olha só o que a telemedicina também tem propiciado. Agora, o que eu tenho sempre apontado, né, e tenho problematizado é a mística da tecnologia, né? Eu acho assim, a gente não pode esquecer que o ser humano, né, o ser humano é corpo também, né? E que as relações físicas, elas são importantíssimas, né? A presença física, ela não pode ser substituída, né? A gente sabe muito bem disso. Então, por mais que a telemedicina, por mais que a tecnologia seja algo inegável e que não pode mais ser substituído, acho que é uma coisa que veio para ficar, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para pensar até onde se pode ir com isso. Qual é o limite do uso da tecnologia na medida da humanização? Porque, senão, a gente vai partir do princípio de que tudo passa a ser virtual, né? E aí a vida se virtualiza de tal maneira que ela deixa de ser vida, né? Ela passa a ser, fundamentalmente, simplesmente imagem, ela passa a ser uma vida virtual. Só que a vida não, para ser verdadeira, ela não pode ser simplesmente virtual, ela tem que ser real, ela tem que ser presencial. Então, acho que o grande desafio pós-pandemia, né, vai ser justamente como equilibrar, né, esse aspecto da virtualidade com o aspecto da presencialidade, né, com o aspecto do presencial. Senão, a gente pode pensar que, em última análise, a inteligência artificial substituirá o médico. Eu estou convencido que não, né, justamente a partir de tudo aquilo que eu comentei com vocês agora, do que eu penso a respeito de humanização. Isso. A inteligência artificial, ela nunca vai conseguir desenvolver um approach, uma perspectiva em relação ao paciente, ou em relação com qualquer outra pessoa, que envolva inteligência, afeto e vontade, né? As máquinas não têm vontade própria, as máquinas não têm afetos. Você pode até reproduzir, né, artificialmente afetos, mas serão afetos artificiais. Assim como você tem os avatares, hoje em dia, assim como você, por exemplo, quando tem uma relação de consumidor, por exemplo, onde você é atendido por uma máquina, assim por diante, que até reproduz uma voz que está alegre ou que está sensibilizada, assim por diante, qualquer um percebe que isso é falso, né? O que a gente quer é o contato com as pessoas humanas, e isso é insubstituível. Sim. Isso, com certeza, eu acho que durante toda a tua fala me veio muito essa questão de que a humanização ela só existe na relação com o próximo, né? Que exatamente. Eu só, né, me reconheço como ser humano no momento que eu estou em contato com outra pessoa. E isso vai muito ao encontro do carisma da Congregação das Irmãs Escalabrinianas, né, que são a origem, né, da ESC, né, de todas as unidades de saúde e de educação, né, da ESC e da Congregação. E a gente percebe isso dentro, né, de certa forma, absorvido pelos profissionais que atuam nessas unidades, assim. E sempre quando a gente faz algum tipo de pesquisa, algum tipo de levantamento, sempre esse diferencial humano, ele vem, né, como um dos destaques das nossas instituições, né? E a gente também observa hoje numa sociedade um pouco polarizada, né? Onde nesse contato com o humano, né, a gente sempre buscar aquelas pessoas que pensam igual a nós, né? Como estabelecer, né, um contato humano com pessoas que de certa forma pensam diferente de nós? Excelente essa tua pergunta, porque ela vai muito ao encontro da experiência que eu tenho vivenciado, por exemplo, no laboratório de leitura. No meu livro, Literatura como Remédio, eu abordo esse tema e discuto que um dos efeitos do laboratório de leitura por exemplo, a aprendizagem da escuta, né? A gente o que eu percebo hoje em dia é que a gente nunca foi tão conectado na história da humanidade como a gente está conectado agora, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve tanta dificuldade para conversar. É muito engraçado isso, né? É meio paradoxal, né? Quer dizer, a gente tem muito acesso à informação, muito acesso à comunicação, mas ao mesmo tempo a gente desaprendeu a conversar porque a gente desaprendeu a ouvir, né? E por exemplo, quando você está num
uma experiência como essa do laboratório de leitura, em que a gente tem o mesmo livro lido por pessoas diferentes, em que todos são convidados a falar o que acharam, o que pensaram, o que sentiram ao ler o livro e tal, as pessoas se surpreendem, né? Muitas vezes, quando a gente está falando do mesmo livro, as pessoas olham assim, nossa, mas ele leu o mesmo livro que eu? Como é que isso é possível, né? De ter visões tão diferentes e tal. Então, é um aprendizado, Fernando. Eu acho que a gente tem que um pouco voltar a ter essas experiências no qual as pessoas possam e redescubram o prazer, né, e a vantagem de ouvir uns aos outros, né? De respeitar a opinião um dos outros, né? Isso não significa necessariamente que a gente precisa concordar, né, que o outro tem que te convencer, não é isso, mas ter esse espaço de fala e esse espaço de escuta, né, que tem, infelizmente, faltado muito nos nossos tempos. E eu acho que isso também tem como consequência um isolamento muito grande. Volto a insistir, nunca fomos tão conectados e nunca estivemos tão sós. Uma das experiências, uma das doenças mais prevalentes no nosso tempo é a solidão, né? As pessoas estão sozinhas, as pessoas elas estão cada vez mais representadas pelos seus perfis nas redes sociais. A gente já não é mais, não somos mais pessoas com virtudes e defeitos, nós somos o nosso perfil, né, nas redes sociais. E nas redes sociais, vocês sabem, né, todo mundo é feliz, menos a gente. Então, a gente precisa ter esse espaço mesmo de encontro, de fala, que infelizmente a gente tem perdido. Mas eu acho que essas experiências que passam pelas humanidades, pelas artes, pela estética e pela reflexão, pode ser, de fato, um caminho de reencontro com o humano na sua diversidade, na sua competência, nas suas possibilidades de interação. Tá certo, Dante, é isso aí. Acho que agora a gente está chegando aqui para o final da nossa conversa. A gente queria te pedir, tu já falaste aí do teu livro, né? Mas a gente queria pedir mais uma dica para os nossos médicos aí que estão nos acompanhando, uma dica de leitura ou até mesmo um filme, né, que tu comentaste. Então, eu acho assim que são tantas as possibilidades, assim, mas eu particularmente, trabalhando na Faculdade de Medicina, trabalhando com alunos de medicina, com residentes, com educação continuada na área da saúde e tal, eu acho que tem algumas obras, alguns livros que me parecem ser obrigatórios e que abrem perspectivas extremamente interessantes para uma reflexão. O primeiro deles, que eu gostaria de citar, é um livro muito pequenininho, mas muito eloquente e muito interessante, que chama-se A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, né? Tolstói é um autor russo do século XIX, né? Num primeiro momento você talvez tenha uma certa dificuldade com os nomes russos, aquela coisa toda, mas é um texto que Tolstói escreve muito bem, ele é um grande narrador, um grande contador de histórias, e fala de um homem que se dedicou à sua carreira, focou toda a sua vida na sua trajetória, e de repente, quando ele chega no auge da vida, ele fica doente. E aí ele percebe que nesse momento ele está abandonado, que ele não criou vínculos, né? Então é uma história ao mesmo tempo triste, mas muito mobilizadora, que é um livro que eu recomendo muito também. Um outro livro que eu gosto muito e que eu também tenho uma experiência muito interessante com os meus alunos da medicina é o livro Frankenstein, da Mary Shelley. É um livro que já tem 200 anos. A Mary Shelley é a esposa do Percy Shelley, um dos maiores poetas românticos da Inglaterra do século XIX, assim por diante. Ela escreveu esse livro quando ela tinha 19 anos, e claro, a gente conhece o Frankenstein dos filmes, do cinema, assim por diante, aquele monstrão com os pinos nas orelhas, assim por diante, mas não tem nada a ver, né? O Frankenstein, na verdade, não é nem um monstro, o monstro nem tem nome, né? O monstro, na verdade, é o médico, né? Então, assim, é um livro que eu recomendo porque mostra um pouco essa perspectiva de quais são os limites da ciência, quais são os limites da vida, até onde o médico pode ir para não perder a sua humanidade, né? Então, vai aí uma outra dica, além do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, também o Frankenstein, da Mary Shelley. E são inúmeras outras coisas, mas eu vou deixar aqui apenas essas duas aí, que são dicas muito interessantes para a gente iniciar esse caminho de encontro com o humano e encontro com a gente mesmo através da literatura.
Com certeza, excelentes indicações aí, Dante. Gostaria, então, mais uma vez de agradecer a tua participação nesse momento, onde a gente traz, né, junto aos médicos das nossas instituições, um pouco, né, de humanização, né, durante esse período que a gente vem vivendo principalmente. Muito obrigado, Dante, então. Muito obrigada, Dante, pelas palavras obrigado, Jana, inspiradoras. obrigado, Fernando. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obviamente que eu gostaria de estar aí presencialmente, né, junto a vocês, junto a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade também para desejar a todos um feliz Dia do Médico amanhã, né? Amanhã, dia 18 de outubro, data, festa de São Lucas, né? Que é justamente o evangelista Lucas, que era médico, né? Não só médico de corpos, mas também médico de almas, né? E é exatamente desse tipo de saúde que a gente está precisando, da saúde da alma, né? A gente fala que, tanto hoje em função aí dos perigos do vírus, do coronavírus, das pandemias, assim por diante, sem dúvida nenhuma isso é uma coisa terrível e preocupante, mas eu quero sempre frisar a importância de não esquecer que o mais importante, né, é cuidar da nossa própria alma, né? É cuidar da nossa saúde espiritual, cuidar da nossa saúde mental, principalmente nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, eu digo para vocês, o melhor remédio ainda é, por um lado, os livros, né, e as pessoas. Né? Procurem estar junto das musas, né, as aresteses, como eu estava comentando agora aqui na minha fala inicial, e das pessoas. Procurem estar sempre conversando com as pessoas, sempre trocando ideias com as pessoas. Você pode fazer isso, muitas vezes, em casa, né, com a esposa, com os filhos, né, com a comunidade mais próxima de você, né, de propor um livro que todo mundo vai ler. Não precisa nem ser um livro, pode ser um conto, pode ser um filme, pode ser uma série. Hoje em dia está tão na moda, né, ver essas coisas de série, essas coisas todas. E vamos conversar sobre essas coisas. E vocês vão perceber o quanto que isso é humanizador, né? Fazer humanização é muito mais simples do que a gente, a princípio, imagina. E nós temos aí essas musas, essas aresteses, as artes, a literatura, que estão aí tão próximos de nós, e nesse ponto a tecnologia ela é muito boa e ela é muito facilitadora nesse sentido. Hoje, ter um livro, assistir um filme é tão fácil, né? Então, aproveitem isso para fazer esse exercício de humanização entre vocês, tá bom? E felicidades pelo dia de amanhã. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente se encontre em breve, de preferência presencialmente, de corpo presente. Isso. Com certeza. Obrigado, Muito Dante. obrigada, Dante. Obrigado a vocês.